nosso tema, dependência emocional, como vencer a dependência emocional, né? Vanessa, quer se apresentar primeiro? O que você quer fazer? Eu sou a Vanessa, né? Sou psicóloga, atuo na área, né, na área clínica e também na área hospitalar. E eu tenho desenvolvido alguns projetos com produtos digitais e também de um livro, né, que é do projeto que a Patrícia também está participando, que é do livro Autoestima na Prática. E foi, né, esse livro, né, foi uma das de um projeto que acabou nos unindo, né, unindo mais de 55 a 57 psicólogas, né? E esse livro também, ele tem, né, ele foi também uma das motivações dessas lives que a gente tem realizado. Sim. E é um prazer, né, Vanessa, ter você comigo, ter você nesse projeto, né? E já já esse livro vai estar saindo um pouco aí, né? Para quem também não me conhece, eu sou a Patrícia Valadares, sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, né? Especialista em saúde mental e autoestima da mulher, né? E aí a gente vem aí desenvolvendo trabalho, né? E quando a gente fala de autoestima, são muitas coisas envolvidas na nossa autoestima, né? É um trabalho que a gente tem feito de levar para as pessoas realmente o que é autoestima. Porque a gente ainda vive numa sociedade que a autoestima parece que é só cuidar da beleza, né? Ah, vou cortar o cabelo para me sentir bem, vou fazer a unha para me sentir bem, né? Isso faz parte da autoestima. Mas não é só isso que é autoestima. A autoestima envolve autoconfiança, autoconhecimento, envolve autocuidado, envolve autorresponsabilidade. Então, não tem como ter uma autoestima adequada se a gente não desenvolve todos esses autos que eu falei aí também, né? E para ajudar as pessoas a desenvolverem todos esses autos, eu trabalho com Desperta Bonita, né? É um projeto, uma mentoria em grupo, onde eu trabalho as emoções, todos esses autos, pilares do autocuidado, o que é autoconfiança, o que é autorresponsabilidade, né? A gente trabalha tudo isso para que a gente tenha uma autoestima adequada. E já está saindo do forno Autoestima na Prática, né? Que vai ser um livro voltado para práticas, como elevar a sua autoestima, a sua autoconfiança, como ter melhores resultados, como ter mais saúde mental, né? Como se autoconhecer. Então, eu estou assim, ansiosa, né? Para lançar esse livro. Mas enquanto a gente não lança, a gente vai trazendo assuntos que influenciam na nossa autoestima. E aí, conversando com a Vanessa, né, discutindo aí que tema que a gente ia falar, decidimos falar sobre a dependência emocional. Um assunto que aí assombra muitas pessoas e muitas pessoas são dependentes emocionais e nem sabem. E tem também o codependente. E aí, como vencer isso tudo? Como descobrir? Será que eu sou dependente emocional? Será que é errado a gente depender de alguém? Logo de cara, gente, eu já falo para vocês que todos nós somos dependentes. Ninguém vive sozinho, todos nós dependemos de algo e de alguém, tá? A gente só precisa que essa dependência ela não se torne patológica. E o que é essa dependência se tornar patológica? Quando a nossa vida só faz sentido se eu tivesse objeto do desejo, né? Então, a dependência, ela traz vício, né? Então, a gente é muito comum a gente ouvir falar de dependência química, né? Mas tem dependência do outro ser humano também. E é tão difícil tratar, às vezes, como a dependência química. A pessoa sente todos os sintomas. Quando ela está no nível patológico alto, ela sente todos os sintomas aí da dependência química. Fissura, ansiedade, abstinência, perda de controle, impulsividade e por aí vai. E às vezes começa de forma tão silenciosa, né? Como o controle, os ciúmes na relação. E aí a gente tem umas culturas assim, ah, se não sente ciúmes é porque não gosta de mim, né? Quem gosta sente ciúmes.
Ah, é porque fulano é desapegado. Ah, por isso fulano não quer estar comigo. Talvez fulano ele não tenha dependência emocional, né? E por aí vai. Então, Vanessa, eu queria ouvir o que você tem aí para falar com a gente, né? Você me indicou um livro tão bacana para ler. Não deu tempo de ler, mas eu ouvi bastante. É um livro assim, muito interessante, né, em caso se alguém tiver interesse, é o livro Codependência Nunca Mais, o nome desse livro. E a Patrícia, ela, né, você começa colocando assim de forma bem, né, bem clara, né, até explicando como é que funciona, né, como é que é esse modo de funcionamento, como que, né, um pouco assim dessa origem, mas é isso mesmo, né, que você já tinha falado, né, sobre, né, que a gente precisa, né, que o apego, ele é importante, né, para nossa sobrevivência, né, enquanto ser humano, né, para nos ajudar a ser, né, a ser pessoas seguras, né, ajudar a ser pessoas saudáveis, mas assim, cada pessoa tem a sua história de vida, né? E só que nem todas as pessoas vão ter, né, essa experiência, né, de ter o apego seguro. Né? Mas aí, né, mas o apego, né, ele é um comportamento, né, que a gente aprende na nossa infância, né, que a gente aprende, é, a gente recebe, né, os cuidados, esse afeto, né, na nossa infância. E muitas vezes esse apego ele vai nos influenciar na nossa vida adulta. Né? Então, assim, ele está relacionado, então, assim, a codependência, ela está relacionada, então, com essas experiências afetivas, né, da nossa infância, né, e além das experiências afetivas, né, está relacionado também com fatores culturais, né, com fatores filogenéticos, né, que são os fatores biológicos. E aí, né, eu acho que é importante, né, para a gente também pensar, né, na importância da gente ressignificar, né? Então, a Patrícia, ela trabalha com abordagem, né, até com uma mesma abordagem do que eu, né, da parte da psicologia clínica, né, que é a terapia cognitiva comportamental, né, e a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha, né, essa importância, né, da gente ressignificar as nossas crenças, os nossos pensamentos né, e até essas nossas emoções. Né, lembrando também, né, que isso vai nos ajudar, né, quando a gente trabalha, né, é, essas nossas experiências, né, que isso nos ajuda, né, nos torna pessoas mais flexíveis, né, e aí essas experiências que a gente vivencia, né, ao longo da nossa história, sejam elas boas ou ruins, mas elas podem ser uma ferramenta, né, para nos ajudar a evoluir, a crescer, né, e construir mapas, né, mapas para, né, para a gente buscar novos caminhos, né, caminhos de uma vida assim mais saudável, né, e viver mais assim, de forma mais leve, né? E como a Patrícia, ela já até trouxe, né, alguns sinais, que indica, né, sobre essa questão, né, o que pode caracterizar, né, a, a dependência emocional, mas essa dependência, a dependência emocional, ela, né, é como a Patrícia coloca também, né, que é quando o indivíduo, né, ele acaba necessitando, buscando atribuindo ao outro, né, como um objeto para para ele se realizar, então ele precisa do outro, né, ele necessita do outro para ele manter um equilíbrio emocional. E se você quiser ir complementando, a gente vai, né? Tá. É, então, assim, para me completar uma questão para a gente não ficar muito longe do assunto. Quando a gente fala que isso pode ter vindo lá da nossa infância, da nossa criação, do nosso meio social, porque assim, é muito difícil a gente encontrar um ponto de equilíbrio, né, nos nossos estudos, no que a gente vem estudando, que é assim, a gente vê que pais muito superprotetores formam adultos inseguros. E a insegurança leva à dependência emocional.
Crianças que também, que não tiveram, como a Vanessa falou, muito essa segurança na infância, que não tiveram essa base familiar, que se sentiram muito inseguras, abandonadas, quando elas também encontram alguém que dá carinho para elas, elas se apegam também a essa pessoa. Então, é importante vocês perceberem assim, como achar esse equilíbrio na criação dos nossos filhos, né? Peraí, nós temos que ser pais super protetores ou nós temos que soltar esse filho, né? Primeiro, nós precisamos ser pais amorosos. Segundo, nós precisamos ter responsabilidade com essa maternidade e com essa paternidade. Porque o que a gente vê, né? Eu vejo no consultório, né? Eu tenho certeza também que a Vanessa vê, pessoas que trazem muito sofrimento por irresponsabilidade desses pais, né? É um pai que abandonou, é uma mãe que não quer criar, e a pessoa não consegue ressignificar aquilo na infância e vem trazendo aquilo para a vida e vem repetindo nos relacionamentos. É o excesso do apego e a ausência do apego, né? Que né, os extremos que, né, que às vezes né, que acaba, né? Então, né, que assim, acaba gerando um adoecimento. é muita responsabilidade você gerar um ser humano e educar um ser humano, né? Porque se você não tem equilíbrio nisso, não quer dizer que a gente vai ter que ser perfeito, não, tá, gente? Não tem como, não. A gente erra mesmo. Eu sempre brinco que pai e mãe sempre aparecem na terapia, né? O pai e a mãe sempre vai aparecer na terapia. Porque foram os nossos formadores da nossa autoestima, né? E como também que eles vão ensinar se eles também não foram ensinados? Como que eles vão dar o que eles não tiveram? Né? Então, cabe a gente buscar também o nosso próprio eixo, o nosso próprio ponto de equilíbrio, né? Já como adultos. Né? Porque eu acho que mulher nenhuma, inconscientemente, escolhe um mau pai. Né? Consciente. Às vezes, inconscientemente, ela escolhe. Mas homem nenhum também escolhe uma má mãe para esse filho. São escolhas que acabam gerando dificuldades, né? E isso gera muita dependência emocional. Uma pessoa que não teve afeto na infância, no primeiro relacionamento dela, que ela achar esse afeto, que ela se sentir protegida, ela não vai querer largar esse objeto. Não vai querer largar esse objeto de desejo. E aquela pessoa que foi muito protegida, ela também vai ter dificuldade nos relacionamentos. Porque vai que ela vai relacionar com o que é desapegado. Né? Vai que ela vai relacionar com uma pessoa que não tem essa necessidade toda de afeto. Então, é importante a gente ter noção que a gente precisa nos nutrir, nós mesmos. Aí entra a parte do autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento a gente vai falar em uma outra live, né? E aí eu só queria deixar aqui alguns pontos para vocês pensarem, né? O que leva também a pessoa, além dessa criação, além desse contexto familiar, né? O que leva a pessoa a ser dependente emocional? Eu acho engraçado um tema que eu até falei em uma outra live, né? Pessoas que têm vidas monótonas, têm poucos amigos, que não têm muita interação social, que são tímidas, desenvolvem dependência emocional. Porque é mais fácil, né? Relacionar com uma pessoa, pedir carinho de uma pessoa do que de um grupo, do que conquistar isso de um grupo. Então, pessoas que têm muita timidez têm muita facilidade de desenvolver dependência emocional. Consegue ter um amigo só e fica pegado ali aquele amigo, né? Não tem facilidade de arrumar relacionamento, então fica pegado. E o apego faz com que a pessoa fique em relacionamentos ruins. Aí que vem o tal do relacionamento tóxico, né? Essas relações disfuncionais. E aí envolve apego e dependência emocional. Tá? Esse é um ponto que eu acho muito importante a gente ressaltar. Mais algum ponto, Vanessa? Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Porque senão eu vou Eu fiquei, igual pobre no sul. eu fiquei, né, quando você estava falando aí, né, sobre a dependência emocional, né, nos relacionamentos, né, falando nos relacionamentos afetivos, né, também tem os relacionamentos familiares, né, isso também pode, né, isso pode se estender também para os nossos relacionamentos de modo geral, né,
até mesmo no trabalho, né? Porque às vezes a gente acaba se apegando, né? Se apegando em algumas pessoas ou em uma pessoa apenas, né? E acaba, né? E essa pessoa sendo assim o, né? Um porto seguro, né? Mas só que se você quiser falar um pouco assim melhor sobre isso. Mas aí eu lembrei, lembrei do filme, né, do Diabo Veste Prada, não sei se, né, que tem uma personagem que é a Andy, né, que ela consegue o emprego, né, ela tem um excelente currículo e, né, uma postura assim ética, né, de trabalho, mas aí ela acaba para poder se sentir assim incluída, né, no trabalho, né, pertencente. Aí ela muda, né, tudo. Ela muda o seu estilo, né, o seu visual. E aí ela passa a viver assim, em função do trabalho, né, tipo com aquela obsessão viciada em trabalho, né, para poder agradar o outro, né, para poder então que é uma característica, né, comum da dependência emocional, né, de agradar um chefe ou de agradar um amigo, né, de fazer tudo para poder agradar. E aí só que essa personagem, ela chega a um ponto que ela fica um pouco assim, que isso acaba gerando um sofrimento para ela. E aí porque ela vai percebendo que ela vai deixando de lado assim aquelas coisas simples da vida, né? Então assim isso vai, né, fazendo pensar. Então, então assim, eu achei importante, né, trazer esse filme, mas assim, eu acho que, né, esse assunto, né, pode ser que está também trazendo até alguns filmes, né, na cabeça, né, passando alguns filmes nas nossas. O Diabo Veste Prada, eu gosto muito dele porque ele traz para a gente várias lições, né? Ele traz a falta de aceitação dela, que ela não se aceitava, a insegurança dela, e ela acha que ela tem que mudar o visual dela, mudar a forma de comportar para ela ser aceita nesse grupo. Quantos de nós, às vezes, já não fizemos isso? Na adolescência é muito comum. Para ser aceito num grupo, eu passo a parecer com aquele grupo, vestir as roupas igual aquele grupo veste e tal. Porque nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de aceitação. Né? A gente quer ser aceito. Né? E aí, esse filme traz essa lição, né, da gente se aceitar, da gente aceitar a nossa vulnerabilidade, né, aceitar os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes e valorizar o que a gente tem de melhor. Né? O que a gente tem de melhor, a gente pode levar para aquele grupo. Eu não preciso só aparecer com aquele grupo. E o que eu tenho ali? Será que o que eu sou? Será que eu não contribuo com aquele grupo? Será que o que eu tenho não é importante? Né? Então, a importância da gente ter essa autoestima, de saber quem eu sou. Né? Eu trato de algumas mulheres dependentes emocionais, aí eu falo com elas assim: olha, eu quero escutar no final da terapia, né, depois do nosso processo, aquela frase típica assim: se esse homem me trair, quem está perdendo é ele. Né? Quando a pessoa consegue, porque até então ela acha se aquele homem trair, se ele enganar, se ele for embora, quem está perdendo é ela. A culpa é dela. E o dependente emocional, ele é uma pessoa também que cobra muito do outro. Porque ele se doa muito, né? Ele não tem um amor altruísta, né? Ele não tem aquele amor despretensioso. E também, gente, vamos combinar, né? Ninguém tem esse amor aí despretensioso, que não quer receber nada em troca, que eu amo por amar. Não, nós não estamos nesse nível de evolução, não somos nenhum alecrim dourado, que temos esse nível. Nós queremos amar e queremos ser amadas, queremos receber algo em troca, sim. Nem que seja reconhecimento, gratidão, mas ninguém tem essa despretensão toda, não. E aí a gente escuta, né, alguns conceitos aí, ai, que é o amor sem medidas, que é o amar sem querer nada em troca. Ai, gente, isso é difícil demais. Tá doido, né? A gente quer assim. Então a gente admitir que a gente quer algo sim em troca. Só que eu quero em troca
o que o outro também tem condição de me dar, né? Se eu me dou muito, será que esse outro tem condição de se doar tanto? Né? Será que também tem a necessidade de eu me doar tanto? E aí, assim, uma coisa que eu sempre falo, e é muito marcante no dependente emocional. O dependente emocional não sabe dizer não. Ele tem medo de perder, ele tem medo de magoar. Como é que ele vai falar não? Porque às vezes a pessoa é dependente emocional da mãe, é dependente emocional da amiga de trabalho, como a Vanessa falou, ela é dependente emocional, talvez, desse chefe, ela quer aprovação. O dependente emocional, ele quer sempre a aprovação. Então, por isso que ele sofre muito. Porque, gente, nós não temos aprovação de todo mundo. Ele quer tentar controlar, né? Controlar a vida do outro, né? E controlar, né? Tentar suprir as necessidades do outro, né? E ele acaba se auto-negligenciando, né? Deixando as suas próprias necessidades. E aí, você falando, né, sobre essa emoção, né, que acaba, que tá relacionada, né, com a dependência emocional, né, então, assim, as nossas emoções, de modo geral, elas utilizam, né, as mesmas vias, né, neurais, né? Então, assim, elas são que as substâncias psicoativas, né, como a Patrícia já tinha colocado, né, inicialmente. Então, assim, e aí as nossas emoções, elas vão ativar, né, sistemas de recompensa do nosso cérebro que vai gerar esses sintomas de dependência, que é similar às substâncias psicoativas, né? Então, que vai agir sobre o nosso, né? Tem uma parte do nosso cérebro, né? Que é o sistema límbico, né? Que vai atuar. E aí, muitas das vezes a gente não, né? Não tem assim consciência, né? Então, até algumas pessoas, né? Que pesquisam, né? Não só pesquisam, mas quem trabalha com clínica, né, com pessoas né, com dependência emocional, é parecido também com dependência de substâncias psicoativas, porque tem pessoas que elas não que elas negam, né, que elas não se, né, que elas negam que usam, então se tem dificuldade de aceitar, né, essa condição. E aí os pesquisadores, né, que eu vejo muito, né, de alguns, quando estudando material, né, para poder trabalhar, e até conversando também com colegas, né, que trabalham na clínica, né, que fala que eu vejo que uma das dificuldades né, para poder assim, ajudar essas pessoas porque, assim, às vezes muitas elas não têm, né, consciência do problema. Sim. Né? Então, aí, se elas não. Né? Então, assim, e além disso, né, e a gente vê assim, que às vezes até né, colegas, profissionais, às vezes também, né, acaba tratando assim mais a ansiedade de modo geral, mas, né, também não se debruçam, né, sobre essa questão, né, né, dessa importância né, de entender, né, Como eu trabalhei com dependência química, né? Então eu estudei muito essa questão neural, como que as sinapses são feitas, né? Como que essa dependência funciona no cérebro. O dependente químico, ele precisa daquela droga para acionar tudo isso aí. O dependente emocional, ele só precisa da outra pessoa. E a ausência da outra pessoa também causa nele toda uma fissura, aceleração do coração, sudorese, falta de ar, ataque cardíaco. E aí esses sintomas são crise de confundidos com pânico, né? ansiedade. As crises de pânico. Né? A crise de pânico, né? São muito similares à ansiedade. Então, assim, se você vai no pronto-socorro, né, atendido, chega lá, taquicardia, sudorese e tal, e de repente some, eles vão falar assim: ah, você teve uma crise de ansiedade. Tá errado? Não. Mas aí eles não vão investigar o que estava por detrás daquela crise de ansiedade. Eu já tive paciente de ter crise de ansiedade, não conseguir se controlar, porque o marido não atendeu o telefone. E aí tem todos em cadeia.
tudo isso? É físico, gente. Então, dependência emocional, ela é tratada com medicação também. Por que que é tão necessário? Quando vocês vão no psicólogo, no psiquiatra, né? O psiquiatra fala assim: olha, eu vou te receitar o remédio, mas você tem que fazer terapia. Porque ele sabe, ele vai receitar o remédio para depressão e para ansiedade, né? Mas a pessoa ela tem que descobrir o que causou nela a depressão e a ansiedade. E aí, qual o psicólogo que ela vai tratar? Aí é aqui que eu vou descobrir, não, peraí, você não a questão você não é ansioso e nem depressivo, não. Seu caso é dependência emocional. Então, aí a gente começa com o tratamento. Olha, vai ter que aprender algo novo, vai ter que ocupar da sua vida, vai ter que passar a se cuidar, vai ter que olhar para você. Porque não é mágica, gente, é um processo. E o dependente emocional, ele se entrega tanto, ele se doa tanto, que a Joyce até deixou aqui no comentário aqui. Ele perde a essência dele. Ele não sabe mais quem ele é. Ele se confunde tanto dentro desse relacionamento que se esse outro abandonar, ele vai sofrer muito. Porque ele se descaracterizou. Ele não sabe quem que é ele mais. Então aí é o apego. O outro massacra, humilha, explora financeiramente, mas ele não larga. Ele passa por tudo isso e não larga. Por quê? Porque ele é um dependente emocional. É a mesma coisa da pessoa que usa droga. A pessoa que usa droga, ela se humilha, ela humilha a família, ela acaba com seu físico, acaba com tudo isso. Ela tem consciência que ela está acabada, sim. Mas a droga é tão importante para ela que ela faz tudo para ter aquela droga. E o dependente emocional, a mesma coisa, né? E aí a dificuldade que às vezes é o seguinte: o dependente químico, você coloca ele na recuperação, né? Você tira ele do convívio social e aí ele vai começar a ser tratado, vai desintoxicar e tal, né? E aí o dependente emocional, como é que você vai internar a pessoa porque ela está dependente emocional? Não tem nem clínica para isso. Às vezes ela vai ter que deixar de ser dependente emocional, às vezes convivendo com a pessoa. Olha como que é mais difícil. Não Ela vai... tem clínica, né, o Não tem Patrícia, só fazendo uma não tem clínica, mas, né, mas o bom é que, assim, que tem pessoas, né, que tem né, grupos, né, pesquisadores e pessoas também que, né, que também carregam essas dores, né, que se juntaram também para poder ajudar outras pessoas, né. Então, assim, tem, né, né, eu já tem um grupo, né, que é o de mulheres que amam demais, né, que ajuda, né, para poder ajudar essas pessoas, para as mulheres, mas não só para as mulheres, né, que esse o das mulheres é o MADA e o dos homens tem o ADA, né, que é HADA, que é o Homens que Amam Demais Anônimos, né? Então tem, né, tem que aprender na marra. Então, gente, a gente está falando aqui de mulher, mas igual a Vanessa falando, não é só mulher que é dependente emocional, não, o homem também, tá? E aí tem o que a Vanessa citou, a codependência. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho como que funciona a codependência. Vamos lá. O dependente emocional, ele investe muita energia naquele objeto de desejo dele ali. Ele investe muito. E aí, aquela pessoa que recebe esse investimento também todo, ela também fica codependente. Ela também fica codependente. E aí também ela não sabe ali viver muito sem aquela pessoa, porque aquela pessoa faz tudo para ela, aquela pessoa está à disposição dela e tal. E às vezes ela até quer sair do relacionamento, que ela fala assim: nossa, o fulano tá me sufocando. Tá me sufocando, eu não sei. Não. Aí ela sai desse relacionamento. Mas se ela saiu sem fazer tratamento, sem entender o que aconteceu com ela, ela vai repetir esse padrão de relacionamento lá no outro relacionamento que ela entrou. Então, às vezes, eu falo muito com minhas pacientes assim, gente,
não resolve só terminar o casamento, só terminar o namoro. Temos que tratar essa dependência emocional, porque senão você vai apenas largar a pessoa e vai investir em outra pessoa. E vai continuar com o mesmo ciclo de erros. É igual a pessoa que ela larga a bebida, vamos lá, larga o crack, né? Vamos lá, consegui largar o crack. Mas aí agora eu só tomo cerveja. Ela só mudou de vício. Né? E às vezes o dependente emocional ele só vai mudar de nome. Né? Ele só vai mudar de objeto. Mas se não tratar essa dependência, se a pessoa não olhar para si, não entender os passos que levou ela chegar ali naquele ponto, você vai ter que voltar lá na infância, ver o que faltou. E o que faltou, você vai ter que passar a assinar. Né? Olha quem apareceu por aqui, gente, o Everton. O Everton é craque nisso. Eu tô até usando o material do Everton aqui, da outra live que a gente fez. Né? Acho que deve ter mais ou menos um ano, né? Que a gente fez essa outra live da dependência emocional. O Everton é um psicólogo muito querido que eu tenho, tá? Na vida. Então, assim, gente, a dependência emocional é difícil tratamento? É, né? Muito difícil. Mas é possível, né? Ele está aqui falando, ó, o próximo atendimento, não estou conseguindo ler. Ah, ele falou que já vai para o atendimento, que não vai ver essa master profissional. Ah, obrigada. Ele que me treinou, aprendi. Aprendi com ele. Então, beijo, depois você volta mais. Então, assim, qual que são os riscos da dependência emocional, gente? Dá para vocês imaginarem aí o que mais que pode acontecer com o dependente emocional? Além das crises de ansiedade, além da depressão que pode desencadear. Vocês conseguem ver aí o que mais que pode levar para esse dependente emocional? Uma coisa que esse mês de setembro é muito falado. Esse dependente emocional pode ser levado ao suicídio. Sérias consequências, né? Que a depressão, né? A ansiedade, transtornos alimentares, né? Devido a essa autonegligência, né? De ter uma visão negativa de si, né? Né? Esse excesso de valorização do outro, né? E além dessas, né? Dessas que a gente cita, né? Tem a questão também né? Da violência, né? Doméstica. Sim, a Joyce está aqui falando que ela já chegou a tentar suicídio. Sim, dependência emocional é tão grande, né? O Everton está falando aqui, repetir os padrões de relações abusivas, inclusive. Sim. Aí sabe aquela pessoa que fala assim, gente, eu tenho dedo podre. Um dedo podre. Não, você não tem dedo podre, não. Ninguém tem dedo podre. Você não tem padrão de escolha. Você não sabe escolher. Você relaciona com aquilo que você não quer, né? Aí a Dora tá falando que a dependência emocional também leva à solidão. Os prejuízos, gente, com a dependência emocional são muitas vezes irreversíveis. É igual a dependência química, né? Pode ser irreversível, violência doméstica, né? Como a Vanessa falou. Então, assim, como vencer isso, né? Como que a gente pode vencer isso, né? Traz aí, Vanessa, dicas práticas para a gente vencer isso. Nós já falamos aqui do tumulto que causa, né? Aí nós bagunçamos aqui, aí deve estar todo mundo assim, meu Deus, e aí, agora? Como que faz? Né? O que o dependente emocional precisa fazer, Vanessa? Né, buscar ajuda, né? O primeiro passo, né, é buscar ajuda, né? Primeiro, mas eu acho que antes de tudo, né? Eu acho que o que leva à busca de ajuda, né? Lembrando até dos 6 pilares, né? Da autoestima, né? Primeiro é essa consciência, né? Aquela prática, né? De viver consciência e que, né? Eu quero mudar, eu quero, né? Né, ser diferente ou levar uma vida diferente. Então, viver essa consciência do problema.
E eu acho que, né, e a busca primeiro da autoaceitação, de se aceitar, né, como, né, se aceitar, né, com as suas, é, com esse jeito mesmo, com essa condição, né, né, que reconhecer que às vezes tem essa busca, né, de controle, né, né, de deixar para olhar para si, para poder cuidar, né, para cuidar do outro, né, de agradar o outro. E aí também entra o outro, né, a questão da autorresponsabilidade, né, autorresponsabilização, mas né, de responsabilizar pelo seu próprio cuidado, né, de buscar, que às vezes a gente fica buscando muito, né, o reconhecimento do outro, mas aí nessa autorresponsabilidade entra a questão desse cuidado, né, desse autocuidado, né, de responsabilizar por isso, né, por autocuidado, né, de reconhecer, né, aquilo que a gente tem de bom e também aquilo que a gente precisa, né, que precisa ser integrado, de aceitar que às vezes que não é bom, mas que faz parte da nossa, né, da nossa dimensão humana. E eu acho que o outro passo também que pode ajudar também é a questão né, da autoafirmação, né, né, de se né, de buscar essa autovalorização, né, e né, se você quiser complementar, né, sobre essa parte, tem outra questão também da intencionalidade, né, de querer, né, de buscar essa mudança, né, do bem-estar, né, de viver com propósito, né, e acho que esse propósito, talvez, né, para a pessoa, né, que carrega essa dor, né, da dependência emocional, de viver com propósito, mas esse propósito de cuidar de si mesmo, né, que às vezes esse cuidado, muitas das vezes, é deixado de lado, né, e cuidar também dessa integridade pessoal, né, que a gente, né, que precisa ser valorizado. Sim. Gente, a gente vai rodar, rodar, rodar. A gente sempre vai tocar no assunto onde que eu mais falo no meu Instagram, que todo mundo já sabe que eu bato na tecla do autocuidado. Quando eu falo autocuidado, gente, eu não estou só falando referente ao autocuidado físico, não, né? Porque é o mais simples da gente fazer. Né? É o mais simples a gente tomar banho, a gente às vezes se preocupar com a aparência, né? Mas eu falo muito do autocuidado psicológico. Né? O que é o autocuidado psicológico? É esse olhar para dentro de si, esse olhar para suas emoções, esse se perceber, esse parar. Isso é um autocuidado. Porque às vezes a pessoa vai vivendo tão acelerada ali dentro daquela dependência, vai achando até que aquilo é normal, porque às vezes ao redor dela, ela convive com pessoas que são dependentes emocionais e nem sabe. Talvez um exemplo que ela teve foi da mãe dela, que era dependente emocional. E aí ela achou que era assim. Que ela ia ter que casar, se doar esse marido, fazer o que esse marido precisa. E ela criou essa dependência emocional porque ela foi ensinada pela sua mãe ser assim. Então, a gente precisa parar, olhar, peraí, quem sou eu? Né? Eu brinco muito, falo assim, quem sou eu nesse pagode? Né? Quem sou eu nisso tudo? Né? Eu sou responsável pela minha vida? Ou eu tô pegando a minha vida de bandeja e tô colocando na mão do outro e falando assim, ô fulano, me faça feliz. Não, gente, a gente já tem que ir para as relações felizes. Se vira, se vira, se movimenta. Vá para a relação para se doar, para receber, mas não com a responsabilidade, dando a responsabilidade para o outro, que o outro tem que te fazer feliz. Que isso não dá, né? Isso não dá. Então, assim, o Everton tá falando assim, isso mesmo, vira uma ideia automática, sem reflexo, sim. Ah, o outro tem que me fazer feliz. Ah, eu tenho que fazer o outro feliz. Gente, E felicidade é ele fala, individual. e o Everton também fala, né, que ele mesmo sendo profissional, né, que é psicólogo, ele falou assim que reconheceu e tratou uma dependência emocional que ele tinha, né, com a mãe dele. Então, assim, isso é muito comum, né, ao preparar esse conteúdo, eu, né, vendo um estudo, parece que um deles, né, citava
que mais ou menos é de 5 a 10% da população, né, carrega, né, essa dor. Então, assim, não é, né, então, assim, é muito comum, né, isso, assim, porque muitas pessoas ainda não têm coragem de assumir, né, porque nós, a cultura, ela tem um poder, né, sobre sobre a formação das nossas crenças também, né, e para poder, assim, né, nossas crenças sociais. Então, fiquei pensando, assim, por exemplo, esses modelos que a gente aprendeu, né, que a gente cresceu, né, com as mídias, né, de modelo de perfeição, mas não existe, né, ninguém perfeito, não existe ninguém, né, a gente, né, cada pessoa carrega né, tem a sua, né, tem alguma dor. Então, assim, né, eu acho que e é, eu acho bonito, sabe? É admirável, né, a gente reconhecer, ter essa humildade para a gente reconhecer isso, porque quando a gente reconhece, né, isso está fazendo bem para a gente mesmo, porque quem está crescendo, quem está ganhando é a gente, né? Então, assim, mais uma vez, a gente não ficar apegado, né, àquela opinião de querer agradar os outros, né? Mas é algo que a gente faz em benefício da gente mesmo. Sim. Né? Que quem tem a vantagem sobre isso é a gente mesmo. Eu estou imaginando aqui o Everton, dependente emocional da mãe dele, né? Aí eu imagino, ele teve que fazer um movimento danado. Everton, me passa o telefone desse psicólogo para a gente tratar com ele também, porque assim, o Everton saiu de casa, gente, foi morar sozinho, sem casar. E olha que foi morar até pertinho, quase na mesma cidade da mãe dele. Isso é fora da caixinha, gente, isso é fora da nossa cultura. Os nossos pais já nos ensinam a ser dependentes emocional. Não, você vai sair de casa só na hora que você casar. Só quando você casar. Aí o filho ali fica naquela dependência emocional, né? Acho que a mãe é culpada de tudo, acho que a mãe tem que dar satisfação para ele, igual o Everton falou que a mãe dele era o objeto de desejo, a dependência emocional era da mãe. Quando essa mãe sumir, esse menino devia desesperar, né? Então, assim, só que quando a pessoa reconhece, né, que ela precisa sair, aí é o que ele fez o movimento de sair de casa. Eu lembro que um dia que eu descobri que ele estava morando fora, eu vi as fotos dele no Instagram, né? E falei assim, gente, eu acho que esse menino tá. E com um gato, né? Só que eu acho assim, né, gente? Vamos focar na live. A pessoa já tá aqui mesmo, vamos falar. Só que eu tô suspeitando que ele tá criando uma dependência emocional agora com o gatinho dele. Gente, é um amor com o gato, tira foto com o gato o dia inteiro. Aí eu tô vendo foto de gato, outra casa diferente. Eu tô assim, como assim, né? Aí um dia eu fui fofocar com ele, né? Não, saí da casa dos meus pais, adquiri, como é que é? Minha dívida, minha casa. E aí ele falou aqui, mas estou adorando aprender com as dificuldades. Olha o benefício, gente, que é isso. Quando a gente deixa de ser dependente emocional, a gente cresce, né? Quando a gente abandona a nossa zoninha de conforto ali, né? É gostoso ser dependente dessa mãe, principalmente quando essa mãe corresponde, né? Falar assim, dependente emocional, o que que tem? Minha mãe me ama também, né? Ah lá, aí ele também já vem me expor, que eu tô devendo visita, tomarmos um vinho, ele comprou um kit 10. Ai, gente, segunda eu chego aí, hein? Você fica falando essas coisas para me chegar aí pouco custa. Então, assim, quando você sai da dependência emocional, você cresce muito. Quem ganha é você, né? As suas relações melhoram, né? Você tira do outro a responsabilidade do outro te amar. Olha como é que é pesado. Você dá para o outro a responsabilidade de te amar. E você também despende dessa obrigação de ter que amar todo mundo, ter que ser bonzinho para todo mundo, né? Então, assim, a pessoa dependente emocional, tudo ela leva para o pessoal dela. Fez isso para me atingir. Falou isso é para mim. Por que que ela é assim? Porque ela tá ferida. Ela tá literalmente com a criança interior dela ferida. Então, as outras relações em volta dela
vão ser relações também adoecidas, muito adoecidas. É aquela criança ferida, né? Aquela criança que não recebeu aquele apego seguro, né? E que na vida adulta carrega e que agora quem vai suprir, né? Que vai buscar esse cuidar dessa ferida é esse adulto, né? Que vai cuidar dessa, considerando aqueles 6 pilares, né? Que eu tinha, né? Que eu havia citado. O Everton está aqui falando que a gente perde para ganhar, né? A Sandra falou que aqui que é uma das maiores libertações, deixar de ser dependente emocional. Deixa eu ver se eu vejo mais algum comentário aqui. Cresce muito, né? A Joyce falou que o marido saiu de casa, eles se desentenderam. Ela era dependente e ele codependente, né? Gente, porque vai criando vícios emocionais. Vai criando vício emocional. Para ficar. Sabe esse casal que fala assim com a gente assim? Ah, depois que a gente briga é tão bom. Né? O sexo, depois que a gente briga, é maravilhoso. Não é bom ter umas brigas, porque depois que a gente briga fica gostoso. Gente, tá certo? Não, uma briguinha de vez em quando para apimentar, né? Tudo bem. Mas esse negócio de ter que brigar para a relação ficar boa, tem algo errado aí. Tem algo errado. Isso é um sinalizador. Será que vocês não conseguem ficar bem só pelo fato de um estar com o outro, às vezes fazer os afazeres domésticos juntos, com a criação dos filhos, com as conquistas juntos, tem que brigar para que vocês fiquem bem? Né? Isso veio da onde? Né? Isso veio da onde? Será que é lá da sua criação? Ou você criou isso aí? Né? O Everton está aqui falando que ele gosta de brincar com as palavras, né? Dependência, ou seja, uma pendência, que tem que ser resolvida, né? Realmente, a dependência é uma pendência emocional que precisa ser resolvida, né? A Joyce está aqui falando, era nossa. E aonde que isso levou, pelo que ela está relatando? Um casamento disfuncional, com problemas dentro dessa relação. Então, olhe para você, né? Eu gosto muito de indicar para meus pacientes o livro do psicólogo Marcos Lacerda. Ele tem um canal no YouTube, eu gosto muito dele. Às vezes troco alguns e-mails com ele. Ele tem o livro Amar, Desamar e Amar de Novo. Tem um capítulo nesse livro que fala do eu, você e nós. Que essa sociedade prega, a nossa cultura, né? O que é a questão cultural? Nós, casou é só o nós. Eu tenho que gostar das mesmas coisas que você, a gente vai ter que fazer tudo junto, vai ter que estar tudo ali e tal, e aí vai pro casamento para brincar de casinha, né? Tudo juntinho, bonitinho. Esquece do eu. Esquece do eu. Esquece dos gostos, esquece da família, só passa a viver a vida do outro, perde a individualidade. Perde essa É o que a individualidade. Joyce tinha colocado, né? De perder, perde a essência, né? É, perde a individualidade. E aí, eu nem vou dar o exemplo de separação, divórcio. Aí eu fico pensando quando há perda natural mesmo. Um morre. Gente, a pessoa quer ir junto. Como é que ela vai fazer? Como é que ela vai viver? Ela não sabe de que ela gosta mais. Ela perdeu os amigos. Ela só viveu ali dentro daquele casamento, né? E aí, como que vai ser a vida? Então vale a gente pensar. Casou, sim, tem que viver esse nós também, esse nós, mas tem que respeitar o espaço do outro, tem que entender a individualidade do outro. O outro pode gostar de coisas diferentes de mim. Eu tenho que manter o meu eu tenho que manter as minhas amizades. Precisa ser aquelas amizades você chamar a amiga para sair sábado de noite para balada? Não. Mas é manter o contato com os amigos, com o grupo familiar, né? Se o outro não pode ir, amor, tô indo, tem algum problema para você? Ih, mas o que o dependente emocional faz?
faz o outro, tá no mesmo ambiente com ele o tempo todo. E aí aquelas brigas com sogra, aqueles almoços na casa de sogra e sogro, que sempre dá tumulto, porque não aceitam viver. É como assim, que absurdo! Ele foi para casa da mãe dele, eu não fui, então eu fui para casa da minha família, ele não veio. Então, a gente precisa ter combinado, né? Eu vejo a luta dos maridos. Gente, é uma luta para os maridos assistir futebol. Uma luta para os maridos assistir o futebol. Gente, eu gosto dele. Mas por quê? Porque principalmente a mulher investe tanto nesse casamento, ela investe tanto nisso, que ela não tem o tempo dela para sair com as amigas, ela não marca de sair com as amigas, ela pega a responsabilidade maior dos filhos. E aí, olha que dependência sutil que vai se tornando isso. Aí ela fica chateada quando o marido vai assistir o futebol dele. Porque se ele vai assistir o futebol dele, ele não vai dar atenção para ela. Ela não tem as amigas para ela conversar fiado, para sair. Olha aí a necessidade da gente manter o nosso eu, manter os nossos gols, fazer combinados, gente. O casamento ele precisa ter combinados. Fulano, ó, você pode assistir seu futebol na quarta, mas no sábado eu vou bater perna com minhas amigas, vou no shopping. Tranquilo? Você fica com os meninos, eu vou. Olha que saudável isso. Mas quantas mulheres eu já atendi? Não, eu não saio sozinha, não. Não. Ah, nem. Quando eu saio com meus meninos, eu saio com meu marido. Perde a individualidade. Né? Hoje eu falei com uma paciente, eu falei assim, deixa suas meninas ficar na casa da avó, pra você sentir saudade das suas meninas, pra você ficar um tempo sozinha, pra você cuidar de você. Tira folga um tempinho, não tem problema não. Mas olha a responsabilidade que é. Não, mas aí o outro vai cuidar da minha filha. Gente, filho também precisa de espaço. E mãe que é dependente de filho também. Igual o Everton falou, e ele era dependente da mãe dele. Gente, vou dar um exemplo para vocês de mãe codependente. É mãe de filho drogado. Gente, é triste, triste. A dependência emocional afetiva com outro, por um homem, né, é ruim. Todas elas são ruins. Mas quando a mãe é codependente do filho, gente, é trágico. Por que que é trágico? Aquela mãe, ela investe a energia dela toda naquele filho. Ela faz o movimento todo para aquele filho sair das drogas. E ela esquece dela. Eu acompanho, né, uma mãe que o filho ficou internado na clínica e tal. Esse filho foi criado totalmente dependente dela a vida toda e depois foi para dependência química, né? Essa mulher já teve câncer, várias situações físicas, né? Tem vezes que ela vai para terapia, eu pergunto para ela, pergunto assim, o que mais você está esperando acontecer com você para você deixar esse filho viver? Porque é uma codependência muito grande. Ela só consegue ficar bem, fazer alguma coisa para ela quando ele está bem. E para ele estar bem, ela faz vários movimentos. Ela dá dinheiro, ela briga no emprego por conta dele, ela compra todas as brigas que você imaginar para me deixar esse menino na bolha. Menino de 37 anos. Porque ela é totalmente codependente dele. Aí eu falo com ela, vão pro grupo Amor Exigente, né? Que é o grupo onde a gente trata a dependência, os pais, né? De dependência. Esse grupo é só para os pais. Vão para Amor Exigente, né? Mas ela não dá conta. Porque lá ensina assim, olha, você vai ter que deixar esse filho crescer. Você vai ter que deixar esse filho de lado. E para ela, para a mãe, quando fala isso para a mãe, ela acha que a gente está falando que ela tem que deixar de amar. Ela só entende uma forma de amor. Ela não entende que amor também é educar, que amor também é colocar limite. Ela não entende. E ela sofre, 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 sofre. Aí às vezes eu falo para ela, ó, você bonita desse jeito, você poderia viver até os 80. Mas com essa codependência, você vai chegar no máximo a 65, hein? Vai nem ter carteirinha para andar de ônibus de graça.
Aí ela ri e tal, né? Aí ela brinca e fala assim: Nossa, você vai falar assim comigo? Vou, uai. O que mais que eu preciso falar com você para ver se você acorda? E aí tem vezes que eu falo com ela assim: Seu filho tá bem, por que você tá preocupada? Ai, porque eu tenho muito medo de morrer, eu não sei o que vai ser da vida dele. Aí eu falo assim: ó, ele vai continuar vivendo do mesmo jeito. Eu nunca vi filho que suicidou por causa de mãe. Aí ela fica assim: É verdade, né? Aí ela dá uma melhorada. Aí é um processo. É um processo, né? Então, assim, não é fácil a dependência emocional. Mas o passo, né? A Vanessa falou, primeiro, reconhecer-se como dependente. Reconhecer, né? Aceitar. Ah, eu vou aceitar e vou continuar do mesmo jeito? Não. Aceita que você tem a dependência emocional, vai procurar ajuda psiquiátrica e psicológica, tem que ser tratado, às vezes, com medicação, com terapia, vai se autocuidar. Atividade física, vai voltar a estudar, vai se movimentar, vai aprender coisas novas, vai olhar para você, vai resgatar as antigas amizades, vai resgatar seus gostos, vai criar coisas novas. Tudo vai exigir de você movimento. Só que às vezes a pessoa está tão cansada, né? Então, esses são alguns aspectos para vencer a dependência emocional. Mais E algum, há, Vanessa? inúmero, e há também inúmeras, né, possibilidades, né, de ajuda, né, como você citou, né, tem o amor exigente. Aí, quando você estava falando, dando o exemplo da mãe, né, da sua paciente, né, que é mãe, que estava com essa dificuldade é, de lidar, né, com esse filho, né, e que você acaba dando um choque de realidade nela. Aí eu lembrei que tem uma terapia, acho que tem teve um artigo, né, que eu tinha visto que fala, né, sobre que cita terapia de realidade, né, tem a terapia né, que é a terapia de aceitação e compromisso, né, terapia cognitivo comportamental, né, tem algumas outras abordagens também, né, que ajuda muito, mas a terapia cognitiva comportamental, de aceitação e compromisso, e é uma das que alguns estudos mostram, né, que tem mais evidência, né, para poder ajudar. Além disso, né, tem as terapias de grupo, que ajudam muito. Além das terapias de grupo, os grupos de mútua ajuda, que é o amor exigente, né, o ADA, o MADA, e também outras formas, né? O autoconhecimento assim de modo geral e, né, até alguns livros de autoajuda, né? Então assim, acho que um material também assim que eu acho que vai ajudar muito, né, as pessoas a lidarem com isso também, né? Que vai dar algumas pistas, né, para poder guiar nesse mapa é o nosso livro, de autoestima na prática. Então, assim, desde já a gente, né, convida a vocês a continuarem acompanhando, né, os nossos conteúdos, as nossas lives, e também, né, que logo, logo né, tem as nossas colegas também, né, as coautoras que estão junto com a gente, e